Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de polarização e um pouquinho sobre eletrocatálise. Essa figura representa o voltammograma cíclico da platina em meio ácido. O que nós podemos ver é que, neste voltammograma, que é obtido a partir da variação do potencial em função do tempo, então, a gente aplica um potencial que é variável com o tempo, o que nos dá uma velocidade de varredura, que é o quanto esse potencial varia com o tempo. A resposta ao potencial aplicado é uma corrente, que é o que está sendo plotado nessa figura. Então, o resultado de uma voltametria cíclica é um voltammograma cíclico, que é um gráfico de corrente por potencial. É cíclico porque o potencial aumenta e depois diminui. E quando a gente vê o resultado, o que nós vemos é um resultado cíclico, ou seja, a variação da corrente conforme o potencial aumenta e conforme o potencial volta para o seu estado inicial, a gente também vê uma variação de corrente. O que nós podemos interpretar nesse gráfico é que existe uma região de menores potenciais, que a gente vai chamar aqui de região A, que é a região onde ocorre uma redução. Nesse caso, nós temos a redução de H+ no sistema. Então, o H+ se adsorve na superfície, primeiro indo a hidrogênio adsorvido, e se eu continuar diminuindo esse potencial, nós vamos formar gás hidrogênio. Quando o potencial volta a aumentar, a gente vai ter a oxidação desse hidrogênio que está absorvido na superfície. Essa região B, aqui no meio, é a região que nós chamamos de região de dupla camada. É uma região onde o eletrodo se encontra polarizado porque não há transferência de elétrons. Então, embora nós estejamos aplicando uma diferença de potencial que varia, a carga aplicada por essa diferença de potencial se acumula na superfície do eletrodo e nenhum elétron é transferido, nem do eletrodo para a solução e nem de nenhuma espécie em solução para o eletrodo. Nós vemos que a corrente é muito baixa, nesse caso, é apenas uma corrente resultante de acomodação de espécies. Na terceira região, aqui chamada de região C, é a região onde ocorre uma oxidação. Nesse caso, é a oxidação da superfície de platina. Se nós continuarmos aumentando esse potencial, a gente vai chegar numa região na qual nós teremos evolução de gás oxigênio. Na volta, a platina que foi oxidada, no sentido positivo, é reduzida em outro processo. Mas o que determina qual processo vai acontecer e como nós estudamos isso? Se nós temos no ânodo uma reação da espécie A formando a espécie AZ+, mais Z elétrons, no cátodo nós temos que ter outra reação, outra semi-reação acontecendo, e nesse caso vamos chamar isso de Mz+, mais Z elétrons dando M. No equilíbrio, o potencial, que é a diferença de potencial entre essas duas reações que estão acontecendo, temos aqui a nossa reação global dessa célula no caso, vai ser igual ao potencial padrão dessas duas reações menos RT sobre Z vezes a constante de Faraday, Ln da atividade de AZ+, vezes a atividade de metal sobre a atividade da espécie A vezes a atividade da espécie Mz+. Aqui nós estamos falando em atividade porque é a definição que aparece na equação de Nernst, mas nós temos simplificado isso e trabalhado com concentração. No caso, como a concentração, então, ou mesmo a atividade da espécie metálica M ou A vai ser 1, a gente consegue reescrever essa equação como sendo potencial de equilíbrio vai ser o potencial padrão menos RT/Z vezes a constante de Faraday, Ln da concentração de AZ+, sobre a concentração de Mz+. Em sistemas fora do equilíbrio, no qual a corrente é diferente de zero, ou seja, eu tenho corrente sendo transferida no sistema externo, essas equações elas vão ser só aproximação. O potencial no qual a corrente é diferente de zero vai ser diferente do potencial de equilíbrio. E quando isso acontece, nós dizemos que nós temos uma polarização eletródica. Esse potencial de quando a corrente é diferente de zero vai ser uma função da corrente. A diferença entre esse potencial, de quando a corrente é diferente de zero, e o potencial de equilíbrio, que é quando a corrente é igual a zero, vai ser o que nós chamamos, normalmente representado pela letra neta, que é o sobrepotencial. Então, se nós tivermos uma reação da espécie O mais elétron dando uma espécie R, que acontece na interface,
eletrodo-solução, o processo todo depende de 3 etapas. A primeira etapa para que esse processo aconteça é a aproximação da espécie que vai reagir. Então, a espécie O, que está no meio da solução, precisa se aproximar da superfície do eletrodo. Essa é a primeira etapa. Uma vez que essa espécie O chega à superfície do eletrodo, a segunda etapa é a transferência de elétron. A transferência, nesse caso, do elétron do metal para a espécie O. Por fim, uma vez que essa transferência de elétron aconteceu, eu tenho uma descompensação de carga na região próxima da superfície do eletrodo, e eu preciso que ela seja compensada. Com isso, a terceira etapa vai ser a migração de íons de mesma carga, no caso ânions, para compensar essa carga eletrônica que foi gerada próxima à superfície com essa transferência de elétron do metal para a espécie O. Em termos de cinética reacional, nós podemos pensar que todas essas etapas sejam etapas rápidas, e aí nós temos uma polarização eletródica pequena, ou seja, uma diferença entre o potencial e o potencial de equilíbrio muito pequena. Mas, normalmente, uma dessas etapas é a etapa mais lenta, ou seja, a etapa determinante de velocidade. Para cada um dos casos, nós temos um tipo de polarização. Quando a primeira etapa é a etapa determinante de velocidade, nós dizemos que nós temos polarização por transporte de massa. Ou seja, a etapa da difusão da espécie que vai reagir do meio reacional até a superfície do eletrodo é a etapa determinante de velocidade. Normalmente isso acontece quando nós temos uma concentração baixa do reagente ou uma corrente muito alta, de forma que todo reagente que chega à superfície do eletrodo recebe o elétron e acabam sobrando elétrons sem espécie reagente próxima para receber esses elétrons. Quando a segunda etapa é a etapa determinante de velocidade, ou seja, a transferência de elétron, seja do eletrodo para a espécie que vai reagir, ou seja, o contrário, nós dizemos que é a polarização por ativação. Quando isso acontece? Acontece quando a concentração do reagente é muito alta ou a corrente que está sendo fornecida ao sistema é muito baixa. Esse tipo de polarização ele existe sempre quando a gente tem uma diferença muito pequena, um sobrepotencial muito pequeno, ou seja, a diferença entre o potencial aplicado e o potencial de equilíbrio ainda é muito pequena. Nesses casos, a gente tem polarização por ativação. A gente tem uma quantidade suficiente de reagente próximo à superfície do eletrodo, mas a corrente transmitida, a corrente que está sendo fornecida ao sistema ainda é muito pequena. Por fim, ainda existe a polarização por queda ômica, que é a polarização que acontece quando a etapa determinante de velocidade é a terceira etapa, ou seja, a migração das espécies para compensar a carga que foi gerada próxima à superfície do eletrodo. Isso normalmente acontece quando eu tenho baixa concentração de íons de transporte ou uma baixa condutividade do meu sistema, uma baixa condutividade do eletrólito ou uma corrente muito alta e não dá tempo dessas espécies se deslocarem para compensar a variação de carga que aconteceu no sistema nessa região. Considerando que o sobrepotencial é então o potencial aplicado, o potencial no qual a corrente é diferente de zero, menos o potencial de equilíbrio, a gente sabe então que esse potencial que tem corrente diferente de zero vai ser igual ao potencial de equilíbrio mais 3 fatores que representam o sobrepotencial. O sobrepotencial de concentração, que é o fator que vai ser predominante se eu estiver falando de uma polarização por transporte de massa. Nós temos o sobrepotencial de ativação, que é o fator que vai ser determinante se eu tiver uma polarização por ativação. E nós temos um outro fator que é corrente vezes a resistência da solução, que vocês podem ver que se parece muito, ou é igual à lei de Ohm, que diz que o potencial vai ser a resistência vezes a corrente. Então, nesse caso, é a resistência da solução que ela pode estar impedindo o deslocamento, o transporte dessas espécies iônicas que vão compensar a carga que foi gerada próximo da superfície do eletrodo. Tanto a polarização por transporte de massa como a polarização por queda ômica podem ser controladas no sistema. Como? No primeiro caso, se nós garantirmos que a concentração de reagente seja alta o suficiente para que não falte reagente próximo à superfície para reagir. Não é uma concentração muito alta, porque senão nós caímos no problema da polarização por ativação, mas é uma concentração alta o suficiente para garantir que tenha reagente próximo da superfície do eletrodo.
No caso da polarização por queda ômica, nós podemos contornar esse tipo de problema se nós trabalharmos com uma concentração de íons também razoável para garantir que o transporte de carga vai ser feito na mesma velocidade com a qual a reação acontece, para compensar a carga que foi gerada próximo à superfície do eletrodo. Nós também podemos garantir que a corrente não vai ser muito alta a ponto de não permitir que a carga seja compensada na mesma velocidade que a reação ou que a transferência eletrônica acontece no sistema. Com isso, se nós conseguirmos controlar esses dois tipos de polarização, sobra somente a polarização por ativação, que é aquela que vai depender da velocidade da transferência eletrônica do eletrodo para a espécie que está reagindo ou da espécie que está reagindo para o eletrodo. Então, se nós considerarmos a polarização por ativação como sendo a etapa determinante de velocidade, lembrando, nós trabalhamos em altas concentrações de reagente e de eletrólito, garantindo que tenha reagente suficiente próximo à superfície do eletrodo e que haja íons em concentração suficiente para o transporte de carga depois da transferência eletrônica acontecer. Então, para a nossa reação da espécie O mais elétron dando a espécie R, nós temos uma constante de velocidade no sentido direto e uma constante de velocidade no sentido inverso. Nós já vimos na parte de cinética que a velocidade dessa reação direta vai ser a constante de velocidade, K1, vezes a concentração de O. No caso da reação inversa, a velocidade, V1' vai ser K1' vezes a concentração de R. Nós vimos, de acordo com a equação de Arrhenius, que K1 vai ser igual ao fator pré-exponencial de Arrhenius, E elevado a menos a energia de ativação sobre RT, e K1' vai ser o fator pré-exponencial de Arrhenius A', E elevado a menos a energia de ativação linha sobre RT. Substituindo K1 na expressão de velocidade, K1' na expressão de velocidade 1, nós temos então que V1 vai ser igual ao fator pré-exponencial A vezes a concentração de O vezes E elevado a menos a energia de ativação sobre RT, e V1' vai ser igual a A' vezes a concentração de R, E elevado a menos a energia de ativação linha sobre RT. Vale lembrar que, nesses casos, nós estamos falando da transferência eletrônica na interface entre eletrodo e solução, ou seja, a transferência de elétrons que acontece entre o eletrodo e a espécie na solução, e não da transferência de elétrons que acontece na parte externa do sistema entre os eletrodos envolvidos na minha pilha ou na minha célula eletroquímica, certo? Quando nós estamos falando de um sistema em equilíbrio, não quer dizer que eu não tenha transferência eletrônica, simplesmente que a transferência eletrônica catódica, ou seja, a transferência eletrônica do eletrodo para a espécie em solução, tem uma velocidade que é a mesma da transferência eletrônica da espécie em solução para o eletrodo. Ou seja, os dois processos acontece que a velocidade de ida é igual à velocidade de volta e, portanto, nós temos o equilíbrio. Como consequência, a corrente gerada no sistema vai ser zero. Mas, lembrando, não significa que eu não tenho transferência de elétron entre eletrodo e espécie solução e eletrodo. Lembrando que é convencionado que a corrente, a direção da corrente é contrária à direção dos elétrons. Então, se eu tenho elétron fluindo do eletrodo para a espécie em solução, a minha corrente vai ser em direção ao eletrodo. Se eu tenho o elétron fluindo da espécie em solução para o eletrodo, a corrente vai ser no sentido contrário, ou seja, fluindo do eletrodo para a solução. Por convenção, a corrente gerada, a corrente final gerada nesse sistema vai ser a corrente catódica, essa corrente gerada a partir da transferência de elétron do eletrodo para a espécie em solução, menos a corrente anódica, que é a corrente gerada a partir da transferência de elétron da espécie em solução para o eletrodo. Portanto, se a minha corrente final for maior que zero, significa que eu tenho uma corrente catódica, ou seja, essa corrente é maior, eu tenho mais elétrons sendo transferidos do eletrodo para a espécie em solução, e eu tenho um sobrepotencial menor que zero. Se a corrente for menor que zero, é uma corrente anódica, e o sobrepotencial é maior que zero, o que significa que a corrente gerada a partir da transferência de elétron da espécie em solução para o eletrodo é maior. Para evitar esses problemas de convenção com relação ao sinal da corrente, nós vamos só demonstrar a relação entre a corrente e a velocidade da reação usando aqui a velocidade em módulo, porque senão nós teríamos o sinal negativo aqui e esse sinal negativo poderia nos confundir no final.
Mas a gente sabe que o valor em módulo é o mesmo. Então, a velocidade da reação, como nós já sabemos, vai ser a variação da concentração de O pela variação do tempo. Quando nós falamos em variação da concentração de O, nós estamos falando na variação do número de mols de O pelo tempo. Só que, nesse caso, nos interessa a concentração superficial, a concentração da espécie O próximo à superfície do eletrodo. Então, eu vou dividir esse número de mols pela área do eletrodo. Então, só lembrando, esse NO é o número de mols da espécie O e A, neste caso, não é o fator pré-exponencial de Arrhenius, nesse caso A é a área do eletrodo. Muito bem, se eu multiplicar essa expressão pela constante de Faraday, tanto em cima como embaixo, nós podemos reescrevê-la como sendo 1 sobre A vezes a constante de Faraday, 1 sobre área vezes a constante de Faraday, vezes a variação de carga pelo tempo. E a gente sabe que a variação de carga pelo tempo nada mais é do que a corrente do sistema. Então, 1 sobre a área vai ser igual à corrente do sistema sobre a constante de Faraday. A corrente dividida pela área é o que nós chamamos de densidade de corrente, muitas vezes representada como J. Então, a densidade de corrente sobre a constante de Faraday equivale à velocidade da reação. Então, a gente tem uma relação entre a densidade de corrente e a velocidade da reação, uma relação direta. Então, ao mesmo tempo que eu estou medindo a densidade de corrente do sistema, eu já tenho uma ideia da velocidade da reação. Então, eu consigo reescrever essa expressão substituindo a velocidade pelas expressões que nós encontramos para a velocidade. Então, a corrente catódica, no caso, que é a corrente da reação de ida, ou seja, da transferência eletrônica do eletrodo para a espécie em solução, vai ser igual a constante de Faraday vezes fator pré-exponencial de Arrhenius vezes a concentração de O e elevado a menos a energia de ativação sobre RT. E a corrente, e aqui chamada de 1', que é a corrente anódica, ou seja, a corrente do processo de transferência eletrônica da espécie em solução para o eletrodo, vai ser igual a constante de Faraday vezes o fator pré-exponencial de Arrhenius', vezes a concentração de R e elevado a menos a energia de ativação sobre RT. Podemos trabalhar com essas equações, nós chegaremos na equação de Butler-Volmer, mas para o que eu quero que vocês entendam de eletroquímica, não tem necessidade de nós chegarmos ali. O que nós precisamos entender é como isso tudo influencia a energia de ativação do sistema. Então, nesse gráfico nós temos, aqui representado na primeira figura, a energia de ativação do sistema na ausência de qualquer aplicação de diferença de potencial. Então, essa energia de ativação necessária para que a reação aconteça sem nenhuma aplicação de diferença de potencial. Aqui a gente chamou de energia de ativação zero, para deixar claro que não tem nenhuma diferença de potencial sendo aplicada. E só uma coisa, a gente está vendo a energia de ativação, aqui a gente está lendo esse gráfico da direita para a esquerda, diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque é como se a espécie estivesse se aproximando do eletrodo. Então, a gente está vindo do meio da solução para a cara do eletrodo, e por isso a gente vê a energia de ativação por aqui. Então, temos uma diferença de energia que nos indica qual é a energia de ativação do sistema. Acontece que quando a gente tem um metal, uma solução em contato, e aplica uma diferença de potencial, a gente vai ter um potencial no metal e um potencial em solução. E essa diferença de potencial, que aqui vocês podem ver que em vez de chamar de E, eu estou chamando de Φ, é simplesmente para não confundir com essa energia de ativação aqui, ó, que a gente está acostumado a chamar de energia de ativação de EA. Então, para não ter confusão, o potencial eu chamei de Φ aqui. Então, essa diferença de potencial é a diferença de potencial entre o potencial do metal e o potencial da solução, que a gente já viu nos outros vídeos. Essa diferença de potencial é como se ela compensasse a energia de ativação necessária para a reação acontecer sem nenhuma diferença de potencial. Então, a resultante, a energia de ativação resultante, ou seja, a energia de ativação na presença da diferença de potencial, vocês podem ver que ela é menor do que a energia de ativação na ausência da diferença de potencial. É como se eu somasse uma coisa com outra, e aí a gente vê que eu tenho uma compensação e a energia de ativação diminui. Acontece que na prática não é toda essa diferença de potencial que é utilizada para compensar a energia de ativação do sistema. É só uma parte, é só uma partezinha dessa energia de ativação. Então, matematicamente, o que a gente pode dizer é que é a diferença de potencial, e aqui eu chamei de ΔE mesmo. Então, essa diferença de potencial, aqui ΔE, aqui ΔΦ, vai ser igual
ao ΔE de equilíbrio, ou seja, o potencial do equilíbrio, mais o sobrepotencial, que é o que a gente já tinha visto antes. A energia de ativação, na presença da diferença de potencial, vai ser a energia de ativação na ausência da diferença de potencial, mais a constante de Faraday vezes essa diferença de potencial que a gente está obtendo entre metal e solução, vezes um fator beta. Esse fator beta, ele só está aqui para indicar que não é toda a diferença de potencial existente entre metal e solução que compensa a energia de ativação. Substituindo em ΔE essa expressão, ΔE de equilíbrio mais o sobrepotencial, a gente tem então que a energia de ativação vai ser uma função da energia de ativação na ausência de diferença de potencial, mais a constante de Faraday vezes esse fator beta, vezes a diferença de potencial no equilíbrio, mais o sobrepotencial, ou seja, a energia de ativação é uma função do sobrepotencial e do potencial de equilíbrio do sistema. No sentido contrário, na reação anódica, a gente tem que a energia de ativação linha vai ser a energia de ativação linha na ausência de diferença de potencial, mais a constante de Faraday vezes 1 menos beta, ou seja, é como se essa diferença de potencial fosse dividida em duas partes. Uma parte que compensa a energia de ativação da reação catódica e a outra parte que compensa a energia de ativação da reação anódica. Substituindo o ΔE, eu tenho então que a energia de ativação anódica vai ser igual a energia de ativação anódica na ausência de diferença de potencial, vezes a constante de Faraday, vezes 1 menos beta, vezes a diferença de potencial do equilíbrio, mais o sobrepotencial. O que significa isso? É importante a gente ter em mente que isso tudo vai depender da natureza do eletrodo, além de outras coisas. E é exatamente isso que nós exploramos quando a gente estuda a eletrocatálise. Na eletrocatálise, a velocidade da reação ela vai mudar com o material do eletrodo, porque o eletrodo participa da reação. Ele precisa participar porque a gente tem a etapa de adsorção da espécie em solução ao eletrodo para que a transferência eletrônica aconteça. A energia de ativação do sistema vai depender da energia de ligação entre o eletrodo, o material do eletrodo, e a espécie que vai reagir. Então, conforme nós variamos o material do eletrodo, nós também variamos essa energia de ligação entre, ou a energia de adsorção, entre o metal e a espécie em solução. Então, conforme nós estudamos materiais diferentes para o eletrodo, nós podemos mudar esse valor de energia de ativação e conseguir que a reação aconteça de uma forma mais rápida. Por outro lado, o fator pré-exponencial, que nós sabemos depende da frequência com que as moléculas de reagente vão se chocar com a superfície do eletrodo, vão entrar em contato com a superfície do eletrodo, vai depender da área do eletrodo, ou seja, quanto maior for a área do eletrodo, mais sítios do eletrodo disponíveis eu tenho para que as espécies em solução se choquem com a superfície do eletrodo e a reação aconteça. Então, quanto maior for a área do eletrodo, maior vai ser a velocidade da reação, ou maior vai ser a transferência eletrônica. Esse fator acaba sendo compensado de alguma forma quando nós trabalhamos com densidade de corrente, já que a corrente é dividida pela área do eletrodo. E por fim, nós temos a diferença de potencial do sistema, essa diferença de potencial entre o potencial do metal e o potencial da solução, que vai depender do material do eletrodo. Então, variando a composição do eletrodo, a gente varia essa diferença de potencial, que vai acabar impactando na energia de ativação do sistema. E assim, em eletrocatálise, estudando vários tipos de material para a composição do eletrodo e a atividade desse eletrodo para uma determinada reação, nós conseguimos identificar qual tipo de material tem uma menor energia de ativação, com menor sobrepotencial, para que a reação aconteça mais rápido. Bem, por hoje era isso. No vídeo de hoje nós falamos sobre tipos de polarização em eletrocatálise e no último vídeo desse curso nós vamos falar sobre eletrodeposição e corrosão. Até o próximo!